Olá pessoal, Guilherme Perini falando com vocês, sou médico hematologista com foco em linfomas. Hoje eu vou estar falando de um tipo de linfoma mais raro, mas que a gente acaba vendo no dia a dia, chamado linfoma plasmablástico. Tá? Este é um linfoma que a gente chama de derivação plasmocitária, ou seja, o que significa isso? Significa que esse linfócito está quase virando um plasmócito, e aí é um linfoma agressivo com essas características. O linfoma plasmablástico ele tem uma história muito interessante. É um linfoma que surgiu, que a gente começou a ver mais com o surgimento da epidemia do HIV. Nos primeiros casos, os pacientes ainda antes do tratamento, eles tinham uma apresentação bastante peculiar, que eram geralmente pacientes com lesões na boca, em cavidade oral, que recebiam então esse diagnóstico de linfoma plasmablástico. Então, isso até mesmo foi considerado uma entidade à parte, linfoma plasmablástico de cavidade oral. A verdade é que com a melhora dos tratamentos para HIV, com a terapia antirretroviral, os pacientes não ficam tão imunossuprimidos e com isso esta apresentação acaba ficando bastante rara. A verdade é que a gente tem grande parte hoje em dia dos linfomas plasmablásticos que não estão relacionados ao HIV. Tá? Qualquer grau de imunossupressão, então pacientes de mais idade, pacientes pós-transplante, eles podem ter esse subtipo de linfoma. É um tipo de linfoma que está relacionado, na grande maioria dos casos, com o vírus Epstein-Barr, que é o vírus da mononucleose, e costuma ter também algumas alterações genéticas específicas, principalmente uma alteração num gene chamado MYC. Eu até falei um pouco desse gene quando eu gravei o vídeo dos linfomas double hit. O tratamento desse linfoma, ele tem as suas particularidades. Esse é um linfoma que geralmente não expressa aquela proteína CD20, então o rituximab não é necessário na grande maioria das vezes, e a gente vem tentando tratar esse tipo de linfoma com terapias mais intensificadas. Então, hoje, grande parte dos médicos consideram uma terapia que a gente chama de DA-EPOCH, que é um CHOP, mas com associação de etoposide e com uma maneira diferente de infundir. O paciente recebe essa quimioterapia durante um tempo, 24 horas na veia. Os resultados são bons, mas obviamente é um linfoma que a gente precisa melhorar o tratamento. Tem vários estudos tentando melhorar esses resultados, associando algumas drogas que são utilizadas, por exemplo, no mieloma, que aí sim é uma doença puramente do plasmócito. Então a gente tem, por exemplo, estudos com bortezomib, com lenalidomida. Então é isso, pessoal. Esse é um subtipo raro. Geralmente a gente vai ver em cenários de imunodepressão ou imunossupressão. Como eu falei para vocês, historicamente foi um linfoma ligado ao HIV, mas que isso hoje já não é mais verdade. A gente tem um número bem significativo de pacientes HIV negativos que podem apresentar com esse subtipo de linfoma. A parte dos pacientes vão ser curados, mas a gente, obviamente, quer melhorar os resultados nesse linfoma tão incomum e agressivo.